paz do Senhor a todos, gente. Eu me chamo Ítalo e eu sou um dos líderes da CRU Manaus. E atualmente eu estou atuando na CRU como coach. Bom, então eu fui convidado para contar um pouco da minha história, da minha questão com a depressão e como Jesus ele me resgatou desse mal. Então, primeiramente eu quero dizer que eu não sou acostumado a ficar gravando e falando assim com a câmera, então eu estou muito nervoso. E prometo a vocês que não vai ser muito longo, acho que no máximo uns 2 minutos de vídeo. E tá, então bora lá. Então, eu sou cristão desde os meus 15 anos de idade, aceitei Jesus em 2011. E, bom, pra já dar uma agilizada na história, a minha questão com a depressão começou no ano de 2014 e eu passei por isso até o ano de 2016. Foram os 3 piores anos da minha vida. E, bom, o que aconteceu comigo foi, em 2014 eu comecei a desanimar na fé. Tive alguns problemas na minha antiga igreja, tive algumas desavenças com meu antigo pastor. E era aquela fase também que eu estava começando a sair da adolescência e entrando já na fase adulta, então, e terminando o ensino médio e tendo que começar a trabalhar, então tem aquelas coisas, aquelas questões de sempre que nós passamos a enfrentar quando entramos nessa transição aí da adolescência para a fase adulta, né, que é a questão de o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora. E então eu comecei a passar por esses problemas, essa questão dessas dúvidas, e aí devido aos problemas que eu estava tendo na igreja, alguns problemas que eu tive com o meu antigo pastor, então eu falei, quer saber, eu não preciso de igreja, eu não vou mais ficar aqui nesse lugar. E para afogar as minhas mágoas, eu me afastei da igreja e foi quando eu comecei a me envolver com as coisas do mundo, né? Comecei a me envolver com bebidas, com festas e tudo isso em busca de tentar acalmar um pouco aquela bagunça que estava ocorrendo na minha mente, né? Aquelas preocupações que estavam tanto me afligindo. Mas a gente sabe que as coisas desse mundo são passageiras, né? Então, o que logo no começo estava servindo para eu me distrair, esquecer um pouco dos problemas, depois não estava mais surtindo efeito algum, e foi quando eu comecei a piorar ainda mais. Eu não estava mais só desanimado na fé, agora eu estava começando a desanimar da minha própria vida. Foi quando eu comecei a achar que eu não servia para nada, foi quando eu comecei a achar que tudo na minha vida tendia a dar errado. E eu comecei a olhar somente para os problemas. Então todos os dias eu chorava, eu não tinha mais vontade de levantar da minha cama para fazer nada. Isso fez também com que o meu rendimento no trabalho caísse, eu comecei a ir mal mesmo no trabalho. Frequentemente o meu chefe ele me chamava e puxava minha orelha, chamava minha atenção. Cheguei a levar várias advertências no trabalho e isso só me desanimava ainda mais. E foi quando eu comecei a sofrer com automutilação, porque a automutilação para mim também era um escape para tudo que estava acontecendo. Também servia para eu me aliviar da dor que eu estava sentindo mentalmente, né, psicologicamente. E foi quando eu comecei a pensar em suicídio. E tudo isso ao decorrer desses 3 anos, entre 2014 e 2016. Foi quando eu comecei a pensar em suicídio. Eu já não tinha mais vontade de viver, eu queria desistir da minha própria vida. Mas quando eu comecei a minha faculdade em 2016, eu conheci um rapaz, que hoje ele é um grande amigo meu, que é o Jean, e Jesus me resgatou através da vida dele. Nós fomos fazer um trabalho na minha casa e ele perguntou se podia colocar louvor para tocar e eu disse que não tinha problema algum.
E um dos louvores que tocou foi Um Deus Tão Grande, do 4x1. E quando eu comecei a ouvir aquele louvor, eu comecei a chorar. Então, a partir daquele momento, eu decidi voltar para Cristo e decidi lutar contra esse mal que vinha me afligindo. E não digo que do dia para a noite eu fiquei bem. Foi uma luta muito grande para eu me recuperar totalmente, mas a partir do momento que eu voltei para Cristo e eu busquei a Ele, foi quando as coisas começaram a melhorar na minha vida. Eu voltei a ter ânimo para fazer tudo. E foi quando eu percebi que as coisas que eu buscava no mundo não me serviam para nada, mas Cristo, Ele tinha a vida eterna para mim, Ele tem a vida eterna para mim, e eu tenho vivido isso hoje. Então, eu também cheguei a fazer acompanhamento psicológico, eu fiz terapia 2 vezes, e também foi uma coisa muito boa para mim. Então eu digo que Cristo e mais a ajuda psicológica que eu busquei foram a solução. Então eu digo, gente, Cristo é a solução para tudo. Cristo, Ele tem um plano para as nossas vidas, por mais que a gente não entenda algumas vezes, mas Ele está sempre conosco.